Olá, bom dia, bom dia. Mais uma semana, segunda semana de novembro. E vamos então para a nossa mensagem de hoje. Independentemente do horário que você for assistir, toda segunda-feira, às 8 da manhã, Mato Grosso do Sul, eu estou aqui trazendo uma mensagem, uma palavra, trazendo uma leitura sobre os nossos próprios processos, sobre as coisas que nós passamos, né? Então, como uma sobrevivente, vamos dizer assim, trago experiências, vivências e também clareza sobre um processo, o nosso processo, né, de conhecimento, de o quanto que todo esse processo de nos conhecermos e nos entregarmos a um processo de sairmos de uma condição, vamos pensar assim, de vítima, de dor, de sofrimento, de angústia, de desesperança, para um outro caminho, que vamos pensar assim, o caminho do meio, né? Sem extremismos, sem exacerbação, mas sim com muito equilíbrio e ponderação. Então, quando nós trazemos esses elementos para a nossa vida e conseguimos diagnosticar em nós aquilo que nos fere, nos ajuda muito no nosso processo evolutivo. E por que a gente fala tanto, né, sobre o nosso processo evolutivo? Porque nós estamos e somos, se a gente olhar para a humanidade, nós vamos vendo que para cada época, que para cada cultura, para cada processo histórico, o homem vem avançando com relação a suas questões pessoais, morais, físicas e materiais, certo? Ok. Se a gente voltar o nosso olhar lá para o período do feudalismo, a gente vai ver uma concepção de mundo, ok? Se a gente for antes, a gente vai ver uma outra concepção também de mundo e outras leis que regiam a humanidade naquele período. Haja vista, né, aquela passagem olho por olho, dente por dente. Então, por mais que existam pessoas que ainda estão nessa frequência, que trabalham, né, vamos pensar assim, as suas emoções nessa frequência muito baixa, nós sabemos que hoje já não é mais assim, né? Haja visto o tanto de transformação que a sociedade passou. E o que eu venho trazendo hoje para vocês é uma clareza das nossas próprias questões, mas também trazer para vocês o quanto que a gente ainda fica apegado às nossas, vamos dizer assim, ilusões, certo? Então, olha só, eu vou trazer para vocês uma clareza sobre uma determinada condição, tá bem? Então, vamos supor que eu tenha uma questão muito, muito, muito latente em mim, que é uma questão financeira, que eu não avanço. Eu não avanço, eu não avanço, eu não avanço. E quando eu não avanço, eu preciso identificar o porquê que eu não avanço, certo? Eu não avanço por questões do trabalho onde eu estou, por questões
estruturais que eu estou tendo muito gastos, muito perdas, e eu preciso identificar aonde estão essas perdas. Eu preciso identificar se o que eu ganho é suficiente para o meu sustento, o sustento da minha família. Se não é, eu vou ter que buscar outras alternativas. Por quê? Porque existe um problema financeiro aqui que precisa e que está gritando para que eu resolva, certo? Se ao contrário, em vez de eu olhar para aquilo com uma maturidade, com uma questão de, por exemplo, ok, o problema está dado, né? Então, por exemplo, eu sempre tive uma questão que, inclusive, um casal grande amigo meu de Ribeirão, ele é economista e ele me ajudou muito. E ele me deu uma planilha de Excel, me mostrou como que eu ia fazer, tudo certinho, todos os lançamentos. E eu falava para ele que eu tinha muito medo daquela planilha. Eu tinha muito medo. Porque me dava um pânico, porque eu sabia que o que eu ia lançar de recebimentos não ia fechar a conta. Porque a conta sempre estaria no negativo. E por mais que não havia exageros, por mais que não havia consumo inadequado, inconsistência, a receita não dava de acordo com aquilo que eu precisava de mantença. E aí eu disse para ele o seguinte, eu falava, Cassiano, eu tenho pânico da sua planilha, eu tenho medo da sua planilha. Porque quando chega na metade, eu já sei que o dinheiro não vai dar. Porém, eu sempre dou conta. Eu sempre dava conta. Eu não sei como, não sei, mas o dinheiro surgia. O dinheiro aparecia e eu dava conta. Mas eu não preenchia a planilha. Eu não preenchia, porque eu tinha muito medo daquela planilha. Eu punha o que tinha que colocar, mas eu não fechava o mês. E eu dava conta. E eu nunca entrei no cheque especial. E ele falou assim para mim um dia, Sil, é porque você dá conta. Eu falei, eu dou conta. Mas eu tinha muito medo de olhar. E todas as vezes que eu abri o meu evangelho, saía no capítulo 9, que é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E saía a paciência. E eu falava assim, não é possível que todas as vezes vai sair a paciência. Chegou a ponto de eu pegar esse coitadinho aqui, ó, eu tenho ele acho que desde os 17 anos, e jogar contra a parede, porque só saía essa lição, a paciência. Eu decorei esse parágrafo que eu vou ler para vocês. A vida é difícil, eu o sei. E ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinete que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. E eu lia e eu relia, e todas as vezes que eu abri o meu evangelho, nos meus grandes e constantes conflitos, aflições, saía essa lição. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus,
capítulo 5, versículo 4, tá? Porém, agora, eu vou trazer para você a explicação que naquela época eu não tinha discernimento e também hoje um outro olhar sobre esse mesmo parágrafo, certo? Então, a vida se compõe em mil nadas, que são como picadas de alfinete que acabam por nos ferir. Porém, nós precisamos olhar do alto. Então, quando eu olho a minha própria situação do alto quer dizer de fora, eu consigo encontrar uma clareza. Do contrário, eu não consigo encontrar. Por quê? Porque eu estou com a fronte, como ele mesmo diz aqui, né? Porque eu estou quando se curva a fronte para o chão. Então, quando eu me curvo perante os meus problemas e eu abaixo a minha cabeça e eu só olho para aquilo, eu não consigo ver a clareza do todo. E é necessário que nós tenhamos também a clareza de que aquele problema, aquela condição financeira difícil, também está relacionado com algo meu, muito meu, e não do outro. Se eu estou passando por uma determinada dificuldade e aquilo se repete, e eu não consigo sair daquela situação, é porque algo em mim está provocando aquilo. Esse é o nosso processo do aprendizado. Porque se eu não vejo dentro de mim, a coisa não vai se melhorar. Porque somos nós que estamos fazendo aquela situação se repetir. Não é o outro, não é o externo. Não adianta jogar a culpa no governo, na crise, na eleição, no golpe militar, na frente fria que veio agora no meio de novembro, que fazia 50 anos que isso não acontecia. Não, é em mim. É em mim. Então, eu estou gerando aquilo. Eu estou gerando mais daquilo. E aí nós temos como fragilidade pensar assim, né? Como eu estava conversando ontem à noite com uma amiga. Ela falava assim para mim: não, mas isso é da minha mãe. Isso é muito ancestral. Isso é da minha avó. Porque a minha avó passou por isso. Porque a minha mãe passou por isso. Porém, se eu ficar presa àquilo que a minha mãe e a minha avó passou, eu não evoluo. Se eu jogo a culpa daquilo que eu estou passando para vamos pensar, tá? O trabalho que a minha sogra jogou para mim. Fizeram uma amarração para mim e para o meu marido. Eu estou transferindo para o outro. E não olhando para a minha responsabilidade, para aquilo que eu preciso realmente resolver. E quando a gente se alia, vamos pensar assim, a esse tipo de pensamento, a esse tipo de crença, porque é uma crença, não foi porque o outro fez trabalho para mim lá não sei na onde, porque a minha sogra fez tal coisa para mim, porque a minha avó, a minha mãe jogou uma maldição para mim. É nós estarmos
muito conectados com crenças do quarto plano. E o que é o quarto plano? De acordo com o Theta Healing, o primeiro plano é o plano dos minerais, né? Da terra, dos minerais que existe no nosso corpo. O segundo plano, o plano dos vegetais, que existe completamente em ressonância, em dependência do humano, né? Da natureza, do alimento, do oxigênio, da sombra, do vento, do alimento. O terceiro plano é dos homens e dos animais. E o quarto plano é o plano dos espíritos. Então, é mais fácil eu jogar a culpa aqui no plano espiritual do que eu assumir as minhas responsabilidades. Eu verificar dentro de mim aquilo que está me bloqueando. Aquilo que está me impedindo de evoluir. Então, eu tenho que verificar quando isso começou. Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação se repete na minha vida? Qual é a minha relação com o dinheiro? Qual é a minha relação se eu ganhar muito dinheiro? O que pode acontecer comigo se eu ganhar muito dinheiro? O que acontece comigo se eu e o meu esposo evoluímos e ganhamos muito dinheiro? O que de pior pode acontecer? Se eu ganhar muito dinheiro, pode ser, né, que o meu casamento acabe. Então, minha flor, meu amor, existe aí uma crença muito profunda de que se eu ganhar o dinheiro suficiente, eu serei abandonada. Se eu ter o dinheiro bom para mim, para minha família, o que vai acontecer? Eu vou perder a minha família. Então, se a gente fica na dificuldade, nós estamos unidos. O meu marido está comigo, porque senão ele pode ficar deslumbrado. Então é melhor a gente ir junto passando necessidade do que a gente ter dinheiro. Isso é uma crença. Porém, quando a gente identifica isso e a gente reconhece essa verdade, nós solicitamos, através do Criador, que essa crença seja imediatamente desfeita e que nós possamos, em todos os níveis, físico, mental, emocional e espiritual, que sim, eu mereço toda abundância juntamente com o meu marido, juntamente com os meus filhos. Ter o amor, ter a união, ter a família, ter o respeito e, da mesma forma, ganhar dinheiro. É assim que funciona. Então, que nós possamos olhar com verdade aquilo que habita o nosso coração, aquilo que está plasmado no nosso inconsciente, que nos impede de sermos felizes, de olharmos para as nossas próprias questões, e que possamos olhar do alto e não deixar mais que as alfinetadas perturbem a nossa paz, perturbem
a nossa vida, o nosso raciocínio, o fluir do dinheiro, do amor, da prosperidade. Que nós tenhamos a consciência que não é mais necessário a dor, a tristeza, a falta. Os tempos são outros. Nós estamos na era de Aquário. Maravilhoso. Agora, quem faz o caminho somos nós. Nós não transferimos para mais ninguém. Então, vamos nos apropriarmos daquilo que está plasmado em nós. Ok? Ai, eu tô sem minha cartinha aqui hoje. Esqueci de pegar ela. Esqueci, gente. Eu vou pegar a cartinha, vou tirar a cartinha e vou colocar no Stories, tá bem? Eu vou tirar a foto e coloco aqui. Que vocês tenham um excelente, generoso dia. Uma excelente semana e que todos sejam muito abençoados por Deus, Pai e Mãe, Criador de todo o universo. Que as bênçãos fluídicas, sutis, suaves, possam adentrar o coração, a mente e o espírito de vocês, em paz, em harmonia e em abundância. Um grande beijo a todos vocês. Arro.